Sejam todos muito bem-vindos. Nossos irmãos aqui da Beit Sarrapanim já estão acompanhando, já participaram do nosso serviço de Shaharit, e agora nós estamos começando aí essa transmissão sobre o estudo da Parashá semanal, né? E hoje até vamos fazer um pouquinho diferente aí de tudo que talvez vocês vejam por aí. Nós vamos falar muito sobre versículos dessas duas parashiot, que é uma parashá dessa semana é uma parashá dupla novamente, né? Uma bênção dobrada novamente, parashá Hareimot Kedoshim, né? Então, nós vamos pegar alguns pontos, alguns versículos, falar um pouquinho sobre algum desses versículos que constam nessa parashá e fazer algumas associações, inclusive com a Brit Hadashah, muita coisa da Brit Hadashah e muitas coisas da esperança messiânica que veio, que está muito aí, apesar de parecer muitas leis, muitas normas, né? Até essa semana eu estava comentando aqui sobre um vídeo que eu assisti aí nesses Instagram, YouTube, Reels, sei lá, TikTok da vida, essas coisas assim, das pessoas falando, não, eu aceitei Jesus, agora eu tenho liberdade, eu não tenho que seguir mais nenhuma dessas leis, eu posso fazer tudo naquele que me fortalece. Bem, eu acho que realmente você pode fazer tudo naquele que te fortalece, mas a questão é, será que isso é realmente que agrada ao Senhor? É isso que agrada ao Eterno? É essa a maneira que ele queria que nos portássemos, né? Que nos quiséssemos, se ele quis nos dar vida, vamos fazer, por exemplo, atos que são para a morte? E aquela pergunta clássica, né? O que é pecado, né? E tem até aquela brincadeira na igreja, tem pecadão, pecadinho, qual tipo de pecado que tem? As pessoas esquecem que diz lá que o pecado é a transgressão da lei. Mas se eu não conheço a lei, posso fazer qualquer coisa. Não é realmente, beber, ou a prostituição, ou alguma outra coisa, roubar, como muita gente coloca de uma forma geral aí nas congregações, que é um pecado. Realmente são pecados, mas vamos conhecer na profundidade, vamos conhecer aquilo, é o nosso manual de vida, né? Não é um manual para a morte, vamos transformar a Torá num manual de vida para nós, né? E o convite que tem justamente na Parashá Kedoshim, que é o plural de Kadosh, que é santo, ou seja, e Adonai, nosso Deus, fala, sejam santos porque eu sou santo. Então, buscar a cada dia a nossa santificação, né? A Parashá Harei Mot, que é a primeira Parashá dessa Parashá dupla, a Harei tem a raiz da palavra como a Harit, né? Que a Harei é depois, e a Harit, que está em Aharit Ayamin, que é o final dos tempos, vamos dizer assim, de uma forma como é traduzido, mas está falando aí sobre os últimos acontecimentos aqui antes do retorno do Mashiach, né, da volta do Mashiach. Realmente, nós temos que pensar que essa paraxá está se relacionando tanto ao tempo presente quanto ao tempo futuro, como algo que nós precisamos continuar, como diz lá em Apocalipse, né, perseverar até o fim, né? Nós vamos receber a nossa coroa se perseverarmos até o fim. Então, é isso que a gente tem que buscar, a vivência, para que nós cheguemos ao Harit Ayamin, e para isso nós precisamos de ser santos, de Kadosh, sermos Kedoshim, né? Então, a Parashá Hareimot, ela começa justamente falando sobre o Yom Kippur, que é o dia mais sagrado, vamos dizer assim, mais santo no judaísmo, né? E muita gente desconhece, principalmente dentro das congregações cristãs, algumas até conhecem na hora de pedir dízimos e ofertas. Esse é Yom Kippur, vem cá e vamos fazer o sacrifício de Yom Kippur. Doe aqui 100, 200, 300, 1000, quanto você quiser. Mas o sacrifício de Yom Kippur, vocês podem ver nessa paraxá que ela é totalmente prescrita de uma forma que era para ser feita no tabernáculo, que nessa paraxá está descrevendo o primeiro Yom Kippur, mas principalmente no templo. E hoje em dia, como nós não temos o templo, o que fazemos? Fazemos a prescrição que está justamente em um dos textos dessa Parashá Hareimot, que é o afligir a nossa alma. Como nós afligimos a nossa alma? Com um jejum, né? Um jejum, com abster de algumas práticas, abster das relações, abster de alguns prazeres. O judaísmo, ele prescreve algumas coisas como
não ter o conforto naquele dia, né? Não usar, por exemplo, chinelo de couro, é uma coisa que para eles era um conforto naquela época, então foi prescrito dessa forma. Mas tá no próximo slide, tá justamente um pouquinho dessa prescrição. Em Levítico 16 fala sobre a festa de Yom Kippur, sobre o sacrifício de Yom Kippur, fala sobre os bodes, quem pode ver aí, eu falei um pouquinho ontem sobre Azazel, inclusive, na nossa transmissão do Boi Calá, está lá no nosso canal da Ravatami Português, vai estar aqui no nosso canal também, e fala justamente sobre toda essa prescrição dos 2 bodes, do bode expiatório, até a gente fala muito sobre bode expiatório, mas não sabe de onde que vem essa expressão. Mas Levítico 16, 29 fala, isso lhe será por estatuto perpétuo. Perpétuo é para quando? É para aquele tempo? É para ontem? Não, perpétuo é para sempre. No 7º mês, aos 10 dias do mês, vocês se humilharão e não farão nenhum trabalho, nem o natural da terra, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês. Ou seja, tanto quem era natural da terra, lembrando que quem era natural da terra já estava prescrevendo para aqueles que estavam entrando na terra de Canaã. Era tudo uma preparação para quando eles entrassem na terra de Canaã. Estava falando, sim, dos israelitas que saíram do Egito, sim, mas também muito daqueles que seguiram a ele, ou muito daqueles que iriam se achegar ao povo de Israel. E nós, como através de Yeshua, nós estamos entrando na casa de Israel, é importante nós entendermos o que é o Yom Kippur, até guardar o Yom Kippur, participar do Yom Kippur, afligindo também as nossas almas, nos humilhando, porque, inclusive, tem alguns comentaristas que falam sobre os sacrifícios de Yom Kippur, sobre essa parte de Levítico 16, e fala que de nada adianta fazer esses sacrifícios, o bode expiatório até fala sobre o bode expiatório expiar a maior parte dos pecados do povo de Israel, porém, se não houver techuvá, se não houver arrependimento, se não houver conversão, mudança de direção nas nossas vidas, né, naquele momento em diante, nós mudarmos as nossas práticas, de nada adianta. Os nossos pecados eles não vão ser perdoados, as nossas iniquidades, e muitas iniquidades, às vezes, que nós não sabemos nem que cometemos, porque nós não sabemos o que é a lei, nós não sabemos o que é transgredir a lei, como é que nós vamos saber o que é iniquidade? Né? Que não é maldade, que muitas Bíblias traduzem por maldade, mas maldade é uma coisa muito relativa. Iniquidade é a palavra mais correta e a transgressão da lei, a iniquidade é a transgressão da lei, e é isso que a gente tem que saber. E o mais importante, o estrangeiro que peregrina entre vocês, como eu já falei. Vamos ao próximo slide, por favor. Outra parte que tem, falando nessa paraxá, aí já na paraxá Kedoshim, eu vou pegar um pouquinho da paraxá antes, um pouquinho da paraxá depois. Algumas semanas atrás nós falamos sobre as leis, sobre os animais puros, animais impuros, sobre alimentos que nós podemos consumir ou não podemos consumir. Agora, é muito interessante que nessa paraxá, além de muitas coisas que fala, por exemplo, uma pergunta que a gente recebe muito, que é sobre tatuagem, outra pergunta que a gente recebe muito, que é sobre cortar o cabelo, outra pergunta que a gente recebe muito, que é falar sobre a barba. Além dessas prescrições todas, e em cada uma tem uma questão bem específica, inclusive de como cada comunidade segue. Algumas comunidades seguem de uma forma que deixam os seus peotes crescer, por exemplo, quando falando sobre cortar o cabelo em redondo. Outras comunidades não deixam, não cortam sua barba. Outras já aparam a barba, já aceitam que apare a barba, já aceitam que se faça a barba, mas de uma forma bem específica. Cada um, às vezes, tem uma forma de interpretar aí esses mandamentos, né? Mas, de uma maneira geral, todos concordam com aquela interpretação, porque a interpretação, os oráculos foram realmente entregues a Israel e nós temos que ir até eles para aprender com eles o que significa esses mandamentos. Mas essa específica, quando fala dos animais puros e impuros lá, em Levítico 11, aqui fala de novo, e fala sobre santificação. E no Levítico 20 e 25 fala de novo sobre o que a gente tem que se apartar, que é de comer animais impuros, né? De se alimentar dos animais impuros. Aí fala no Levítico 20 e 25. Portanto, façam distinção entre os animais puros e os animais impuros, entre as aves impuras e as puras. Não se façam abomináveis por causa dos animais ou das aves,
ou de tudo que se arrasta sobre a terra, os quais separei de vocês, para as considerares impuras. De novo, sejam santos para mim, porque eu, o Senhor Adonai, sou santo, e os separei dos outros povos para que sejam meus. Quando nós ingressamos na aliança, seja através da circuncisão na carne, como o povo de Israel, ou seja através da nossa circuncisão no coração, através de Yeshua, quando nós começamos essa caminhada, esse retorno, né? E nós vamos aprendendo, na verdade, nós estamos caminhando num processo de santificação. E isso parece que é até uma forma estranha de se falar, mas eu, cheio de defeitos, cheio de problemas, ímpio, venho do mundo, fiz isso, fiz aquilo. Eu tenho que buscar essa santificação? Tem, está escrito. E nessa Parashá Kedoshim, diversas vezes fala, e em algumas ordenanças específicas falam, sejam santos, porque eu sou santo. Então nós, assim que nós nos chegamos, né, à comunidade de Israel, nós buscamos como eles, a se tornar santos, né, a se tornar cada vez mais cumpridores da Torá do Eterno. Que a Torá realmente é a base. Nós compreendemos, como eu falei, manual de instrução, né? Nós compreendemos tudo e muitas vezes não compreendemos, até há um mandamento, dentre esses mandamentos da Parashá, tanto a Naharimot quanto Kedoshim, que fala sobre os decretos suprarracionais, né? Ou sobre aqueles mandamentos que nós muitas vezes não entendemos o porquê que está ali, né? Mas engraçado que até hoje em dia se pesquisa muita coisa, um deles é o de misturar carne com leite, por exemplo. Teoricamente não teria muita explicação lógica, mas você vê cientistas falando o mal que faz se você consumir a enzima de um, de outro. Nós sabemos que não é essa questão pura e simplesmente de uma questão científica, é de uma questão realmente que ela atinge as camadas mais profundas da alma, e tem outros significados espirituais que atingem esse tipo de transgressão. Mas até a ciência, ela contempla, né? Toda a criação contempla a obra de Deus, né? Então, realmente, até a ciência, ela afirma aquilo que a Torá lá atrás já afirmava, né? E botei aí só porque a gente algumas semanas falou sobre alimentação, e está aí novamente, sejam santos, porque eu sou santo e os separei. Nós somos, quando nos alimentamos de uma forma kasher, estamos nos separando, nós estamos nos separando, não separando desse mundo, também nos separando desse mundo, mas nós precisamos viver nesse mundo também para que seja proclamado as boas novas, que sejam proclamadas. Nosso papel, e esse é um problema também que a gente fala muito, que é sobre o papel da crise de identidade, o nosso papel como aqueles que vêm das nações, aqueles que vêm de Edom, aqueles que vêm da igreja, né? É realmente nós irmos até os outros irmãos que estão vindo desse mesmo fundo, desse mesmo background que a gente veio, para que a gente possa, de uma maneira simples, de uma maneira, através do exemplo, chegar e mostrar para eles qual o caminho da Torá, qual o caminho que Yeshua queria, os apóstolos queriam que a gente tomasse. Até voltando um pouquinho, eu falei dos apóstolos, muito engraçado que lá em Atos, eu estava estudando bastante o livro de Atos essa semana, Paulo fala, quando ele está indo lá, ele apelou para César e tudo mais, está indo no navio, e o navio está a ponto de naufragar, ele fala justamente sobre que eles estavam navegando, já tinha passado o dia do jejum. Qual é o dia do jejum? Você acha por que Paulo falava sobre o dia do jejum? Qual era o grande dia do jejum? Era Yom Kippur, aquela, como eu falei no slide anterior, falava do Yom Kippur. Então, vocês acham que Paulo celebrava ou não celebrava o Yom Kippur? Os primeiros discípulos celebravam ou não celebravam o Yom Kippur? Shavuot, que está chegando aí, estamos fazendo a contagem do homem, que falamos, Shavuot, que é Pentecoste. Você acha que os discípulos de Yeshua celebraram ou não celebraram Shavuot? Se eles não tivessem celebrado Shavuot, eu acho que não teriam se manifestado ali o derramamento do Espírito, como houve ali naquele lugar, né? Passa, por favor, Luan, no próximo. Outra passagem que tem aí nessas duas parashiot, né? Em Levítico 19, já está na Parashá Kedoshim também, remete a uma situação muito interessante de um personagem que eu vou deixar depois vocês tentarem adivinhar quem é, né? Eu vou falar também, lógico.
Mas em Levítico 19, 9 a 10 fala: quando você fizer a colheita da sua terra, não colha totalmente o canto do seu campo, nem volte para recolher as espigas caídas. Não seja rigoroso demais ao fazer a colheita da sua vinha, nem volte para recolher as uvas que tiverem caído no chão. Deixe-as para os pobres e estrangeiros. De novo, eu sou Adonai, o Deus de vocês. Sempre que fala eu sou Adonai, Deus de vocês, tá reafirmando algo muito, muito sério. Mas o mais engraçado é que há um desenrolar desse mandamento, porque aqui está falando basicamente para a gente não desamparar os pobres e os estrangeiros, né? E as viúvas também, que tinham um estado de pobreza por causa da sociedade na época, a forma que os casamentos se aconteciam, a junção ao clã e tudo isso. Mas o Eterno tinha uma preocupação especial que não houvesse pobres no meio do nosso povo. Até falei algumas semanas atrás aqui também com a comunidade e falei também né, aqui explicando sobre a Paraxá, sobre a necessidade de toda a comunidade ela ter 2 fundos. Tem que ter o fundo, sim, para você manter a comunidade, né? E tem que ter um fundo específico para tzedakah, porque o fundo para tzedakah é aquele fundo que não pode ter necessitados em nosso meio. É aquele fundo que a gente vai ajudar. Muitas vezes a gente está muito preocupado, e é louvável, com as obras fora, né? Vou mandar dinheiro para o missionário que está indo lá fazer a obra, cortar o cabelo do pobre, dar comida para o pobre. Também é louvável, mas às vezes a gente se esquece quem está do nosso lado, né? E se o Eterno tem essa preocupação com o campo, de deixar essa partezinha do campo, essas espigas caídas para que o pobre e o estrangeiro recolhesse, quem dirá nós, o que nós devemos fazer com os nossos recursos, com as nossas finanças, que é ajudar aqueles que estão primeiro próximos da nossa comunidade, próximos da gente, e depois, é lógico, óbvio, ajudar, por exemplo, como nós ajudamos as obras lá na Guiné-Bissau, como nós ajudamos em Moçambique, como nós ajudamos em Angola, e ajudamos no Brasil também, várias pessoas e missionários aí no Brasil, mas que não haja necessitados no nosso meio. Tem que haver a manutenção da comunidade, sim. Eu acho que tem pessoas aí, tem líderes, tem pastores que se dedicam à obra, realmente se dedicam àquilo, tem que manter o templo, tem que manter a igreja, a congregação ou a sinagoga funcionando, dependendo da forma que a congregação se organiza, mas o fundo de tzedakah é uma coisa que a gente nunca pode esquecer, uma coisa que sempre nós temos que estar sempre nos preocupando com isso, tá bem? Mas o mais interessante é que essa passagem tem algo linkado com um personagem bíblico. Vocês lembram que o personagem bíblico é? É isso aí. Tô vendo as boquinhas falar aqui, vocês não estão vendo na gravação aí no YouTube, mas eu tô vendo. Foi Ruth. E nós vamos falar sobre Ruth, quem foi Ruth? Quem lembra, Ruth é uma das que consta na genealogia de Yeshua. Ruth está na genealogia do rei Davi. E se nós esperamos o Mashiach ben David, nós estudarmos Ruth, principalmente que Ruth era uma moabita, e nós vamos fazemos o estudo do livro de Ruth profundamente agora na festa de Shavuot. É uma das coisas que nós fazemos na festa de Shavuot, é estudar o livro de Ruth na profundidade. O livro de Ruth é a esperança, duas coisas, é a esperança messiânica e também a esperança de que nós, que viemos das nações, que somos estrangeiros, nós podemos ingressar na casa de Israel. E da forma que Ruth fez, que a Ruth, quando fez essa entrada no povo de Israel, ela fez primeiro foi o quê? No coração, quando ela falou, o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Aonde você quiser, onde você for, eu vou, onde você morrer, eu vou morrer também. Chegou a Ruth e falou isso para sua sogra Noemi. Né? E em Ruth, no capítulo 2, fala justamente o que está no outro slide. Eu acho que eu botei certinho, vamos lá. Fala a história de Ruth, quando ela foi ao campo para colher espigas. Ela não tinha nada, chegou viúva, com a sogra e sem condições
veio da terra de Moabe. Ruth era moabita. Moabita para o povo de Israel era um povo amaldiçoado. Não podia se ter relação com moabita, né? Então fala em Ruth 2, de 10 a 12. Então Ruth se inclinou, encostando o rosto no chão, disse a Boaz: por que o Senhor está me favorecendo e se importa comigo se eu sou uma estrangeira? Lembrando aqui que Ruth estava colhendo espigas no campo de Boaz, né, dessas espigas que caíam no chão, e Boaz disse: não, olha, viu, perguntou quem era, soube quem eram os servos de Boaz, falaram: não, essa é Moabita, veio com Noemi, e ela contou tudo para Boaz, né, o que Ruth havia falado, inclusive, o que Ruth havia se predisposto a viver no meio de Israel, mesmo sendo uma moabita, a aceitar o Deus de Israel. E Boaz falou: olha, o que você quiser, você pode pegar, você pode, se você tiver sede, você pode beber da água que os servos estão tirando. Foi favorável a ela, né? E Boaz respondeu a ela: já me contaram tudo que você fez pela sua sogra depois que você perdeu o marido. Sei que você deixou pai, mãe e a terra onde nasceu e veio para um povo que antes disso você não conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez está se referindo justamente a Levítico 19. Está falando justamente sobre essa parte dos campos. Que você receba uma grande recompensa do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Isso serve para a gente. Nós, né, que viemos aí das nações, nós, assim como nos chegamos ao povo de Israel, nós estamos, vamos dizer assim, como a gente fala no português, né, nós estamos comendo pelas beiradas muitas vezes, né? E nós estamos lá buscando aqueles do povo de Israel que possam nos ensinar a Torá. Então é por isso que nós fazemos esse trabalho aqui de realmente aprender primeiro, né? Porque todos nós somos estudantes, nós nunca paramos de estudar, essa é a grande verdade. Não existe agora eu me formei, agora eu terminei, por exemplo, aí Estivat Shuvu e agora acabou minha jornada, agora eu vou ensinar, eu sou autossuficiente. Não, e até eu falo para isso para você que não está assistindo, o mais importante de um líder, o mais importante de uma pessoa ou de um estudo, seja de um canal do YouTube, a gente até brinca bastante, que muita gente está tentando aprender com o Rabino Google, com o Morei YouTube, mas o mais importante disso tudo, há muitos ministérios, há muitas pessoas que têm um coração voltado, mas a principal pergunta que você tem que fazer nesses vários canais: quem é o seu mestre? Aquela pessoa que está ensinando, quem é o mestre dela? Qual é o exemplo que ela e o mestre dela está dando para a construção do reino, né? Um reino que é o reino que não é dividido, né? Não é um reino de placas, como a gente fala, né? Cada um tem sua placa. Mas o que ele está fazendo para que toda a comunidade se ajunte, toda a congregação de Israel, né? Essas as perguntas que a gente tem que fazer. E nós que estamos comendo pela beirada, né? Nós estamos aí como Ruth, né? Comendo ali as migalhas, as espigas caídas, mas o mais importante, que Deus tem sido favorável a nós, né? Assim como foi a Ruth, pela fidelidade de Ruth, quando ela falou que iria seguir o Deus de Israel, Deus tem sido bom conosco. O Eterno tem sido favorável a que nós nos chegássemos, nós estivéssemos bebendo de uma boa fonte, estivéssemos com boas pessoas, bons mestres nos ensinando, para que possamos aí disseminar esse conhecimento todo em língua portuguesa, né? Porque a gente sabe que há barreiras linguísticas, muito dos conteúdos que a gente aprende em língua inglesa, em espanhol, em outras línguas, mas Deus tem sido favorável que nós estivéssemos bebendo dessa boa fonte, ou como o próprio Boaz falou, né? Dessa água que os servos tiraram, nós podemos beber, assim como o Ruth está bebendo, para que possamos ser realmente enxertados no povo e viver dentro do povo de Israel. Mas o mais interessante dessa paraxá, e é o próximo que eu queria falar, é quem o tataraneto de Ruth, vamos dizer assim, né? Falou, e que está justamente nessa paraxá. Vamos ver qual é o próximo. Levítico 19, 18. Vocês pensam que tudo é novo? Não há nada novo embaixo dos céus, né? Já dizia Salomão, né?
Então, não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos de seu povo, mas Ve'ahavta lereha camorra, mas ame o seu próximo como a si mesmo. De novo, eu sou o Senhor. Olha a importância que tem isso. Levítico 19, 18 é justamente quem cita Levítico 19, 18? Yeshua cita Levítico 19, 18. Quando ele foi perguntado qual o maior dos mandamentos, ele chegou e cravou certamente a profissão de fé de Israel, que ele não poderia falar contrário. Yeshua era judeu, criado como judeu, seguia as leis, seguia os costumes do povo, celebrava as festas. Esse Yeshua que a gente aqui prega. E ele chegou e falou, o primeiro mandamento, o primeiro dos mandamentos é chamar Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Ouve Israel, Adonai nosso Deus, Adonai é um. E ele completou. Outro mandamento tão grande quanto a esse é ame ao seu próximo como a si mesmo. E da onde que ele tirou isso? Levítico 19, 18, que é justamente que está na Parashá Kedoshim. Eu sou o Senhor, sejam santos, porque eu sou santo. Ame seu próximo. O próprio Rashi faz um comentário sobre Ve'ahavta lereha camorra, fala que, inclusive, não é, ele em si, ele não é um mandamento da Torá, mas ele é um resumo de vários mandamentos, porque se você ama o seu próximo como a si mesmo, você não vai roubar o seu próximo, você não vai cometer nenhuma transgressão contra o seu próximo, você não vai matar o seu próximo, você não vai, entre tantas dos 613 mandamentos, as 613 mitzvot, que fala justamente sobre o relacionamento horizontal, né? Nós temos dois tipos de relacionamentos. Temos um relacionamento vertical, que é o Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. O Eterno é um, né? É o nosso relacionamento nosso com o Eterno, com Deus. E o nosso relacionamento horizontal, que é o relacionamento com os nossos irmãos, que é o ame seu próximo como a ti mesmo. E você vê que não é nenhuma invenção. Yeshua estava citando da própria Torá. Yeshua é a Torá. Então é lógico que ele ia falar sobre isso, e Rashi acerta quando fala que é um resumo de vários outros mandamentos, assim como Mashiach Yeshua falou lá nos evangelhos, né? Porque não está em um evangelho só, está em mais de um. Então, era essa palavra que eu queria deixar para vocês hoje, que nós possamos entender, compreender, sejamos assim, conforme nós vamos nos aproximando de Shavuot que nós comemoramos o Matan Torá, ou o recebimento da Torá, né, quando o povo de Israel recebeu a Torá diretamente, através de Moisés, recebeu a Torá do Eterno, que nós possamos estar nos enchendo da Torá, nos enchendo desses preceitos, nos enchendo desse entendimento, né, do que é a lei, de que a lei é santa, de que a lei é boa, como diz o apóstolo Paulo, de que a transgressão da Torá que é o pecado, assim como diz lá em 2 Pedro, se eu não me engano. Então, a gente tem que ter tudo isso na nossa cabeça e fazer de tudo para estudarmos a Torá, abreviarmos a vinda do Messias, praticando a Torá. O mais importante não é você aprender. Como eu falei muito para alguns amigos essa semana, a Torá está ali escrita, é um livro, está ali escrito. Mas o livro escrito ele pode ficar na sua estante e ficar da mesma forma que está. Ou como a gente tem aqueles costumes católicos, muitas vezes no Brasil a gente vê aquela Bíblia aberta no Salmo 23 ou 91 e ela fica lá e não é lida. Mas o mais importante é que a lei, a Torá, a palavra do Eterno, ela tem que sair dali, você tem que ler, ela tem que vir para sua mente, mas o mais importante é vir para o seu coração. E depois do coração, o mais importante é você distribuir ela para os seus membros, que é os braços e as pernas, porque só sentimento sem entendimento não adianta. Entendimento sem sentimento não adianta. Agora, entendimento e sentimento sem ação, aí mesmo que de nada serve. E o mais importante que essa paraxá nos traz, principalmente a paraxá Kedoshim, é o relacionamento. Porque só com o relacionamento do povo, o bom relacionamento com o povo do Eterno, o exortar o seu irmão, o amar o seu próximo, o estar junto, o caminhar junto, o fazer de tzedakah, o você ter um fundo de tzedakah para ajudar quem está ao seu próximo realmente, você não transgredir contra o seu próximo, é o que a gente vai fazer para que
o reino venha, para que nosso relacionamento horizontal esteja ok, para que nosso relacionamento vertical seja cada vez mais próximo, uma questão de santidade, de santificação, para que nós nos aproximemos do eterno. Então, era isso que eu queria falar hoje. Agora, para vocês, está acabando aqui, mas para quem está na nossa comunidade, vai ter nossa sessão de perguntas e respostas. Sintam-se convidados, mande uma mensagem para a gente, se vocês quiserem participar da nossa comunidade aqui em Portugal. Todo mundo que está aqui de língua portuguesa na Europa, tem várias pessoas de vários países que estão participando conosco. Você também está convidado aqui para participar e ter um momento de comunhão, que é o mais importante. Então, Shabbat Shalom para vocês.